Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu tenho mais uma vez uma mensagem aqui da Palavra de Deus para nós estarmos meditando juntos. E hoje eu separei um versículo que fala sobre ouvir, né? É interessante que quando a gente fala sobre ouvir, né, isso é muito importante, né? Quando a gente recebe alguma informação, algo do tipo assim, é importante a gente ouvir primeiro e depois falar. O nosso texto, nosso versículo, ele está lá em 1 João. Se você for ler aqui 1 João todo, você vai entender que ele está enfatizando a comunhão. Ele vai falar comunhão com os irmãos, né? Comunhão com o Senhor, né? E também essa comunhão é importante, porque a gente precisa constantemente viver uma vida de comunhão, seja com Deus, com os nossos irmãos. Então isso é muito importante. E eu queria ler um versículo com vocês que está aqui em 1 João, no capítulo 5, e no versículo 14 e o versículo 15. Olha o que diz. Diz assim: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos." Amados, isso daqui é questão de comunhão, né? Você já parou para pensar que a gente faz muitos pedidos a Deus? Às vezes a gente vai orar, a gente pede muita coisa, né? Mas, de repente, a circunstância começa a querer abafar, né? Será que isso realmente vai acontecer? Mas a gente precisa analisar isso, porque muitas das vezes o inimigo ele não vai querer atacar, usar outras pessoas diretamente, mas ele vai querer atacar a sua fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. E para você ter essa confiança, você precisa ter fé. Porque talvez muitas pessoas pedem algo hoje, elas oram talvez 6 meses ou 3 e depois acaba. Elas cessam de orar, elas param simplesmente de orar porque não receberam aquilo. Parece até ao contrário, né? Não era para continuar orando? Não, mas existem. Existem casos de pessoas que elas param de orar. E é interessante que aqui diz que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes elas pensam, será que eu devo pedir isso ao Senhor? E é claro, a gente não vai pedir coisas que são coisas da nossa cabeça. A gente precisa ter um propósito. Eu costumo falar que toda vez que uma pessoa pede em oração alguma coisa, para a gente orar por ela ou por qualquer outra pessoa, a gente deve perguntar primeiro a causa daquilo. Porque tem coisas que a gente não deve orar. Então, aqui a gente, se pedirmos alguma coisa, sabe, a parte de Deus, ele é fiel e justo. O Senhor, ele vai fazer a parte dele. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos orar, precisamos fazer aquilo que estiver no nosso alcance. Não adianta nada a gente viver só orando, ou talvez a gente quer algo, mas a gente não pede. A palavra de Deus, né, quando Tomé fala assim para o Senhor Jesus, mostra-nos o caminho. Aquilo é muito interessante, amados, porque simplesmente ele pediu ao Senhor para mostrar-lhes o caminho. Então, talvez você que está sem uma direção ou alguma coisa do tipo, você está perdido, não tem solução para nada mais, você precisa pedir ao Senhor. É igual quando a gente é salvo, né? A gente precisa pedir ao Senhor um pedido para que Ele nos aceite em sua presença, confessando e crendo e recebendo em nossas vidas. Essa é uma oração que a gente faz como pedido. E é interessante que aqui diz que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, não é a minha, não é a sua, é a vontade de Deus. Ele nos ouve. Amados, quando a gente pede algo e a gente entende que é a vontade de Deus, a gente precisa confiar naquilo, sabe? Independente da circunstância, a gente precisa entender que Deus não é um Deus que quer ver as pessoas sofrendo. Ele é um Deus bondoso, misericordioso, que estendeu sua graça para com cada um de nós. Então a gente precisa entender isso, né? A gente precisa chegar diante do trono de Deus com a confiança, chegarmos com confiança, que isso é muito importante. Então, eu quero dizer uma coisa para você, que se pedirmos alguma coisa, algo que você de repente você fala, será que eu peço? Não fique no será que eu peço.
ou pensando. Pensa, se não for da vontade de Deus, Ele vai te mostrar. Mas não desanime, continue orando. Por exemplo, algo que é lícito, que está nas Escrituras, que você sabe que tem nas Escrituras, você pode simplesmente pedir ao Senhor. Não adianta você ficar parado sem pedir, sabe? Se você quer alcançar algo, isso estou falando no nosso dia a dia mesmo. Pega tal objeto para mim. A pessoa precisa o quê? A pessoa precisa pedir. Então a gente precisa pedir ao Senhor. E muitas das vezes a gente toma muitas decisões erradas porque a gente não pediu ao Senhor. Porque a gente agiu por impulso ou a gente agiu simplesmente pela emoção. Mas a gente precisa ter um cuidado com relação a isso. Isso é muito perigoso. Quando a gente deixa de pedir até mesmo vontade do Senhor nas nossas vidas e nós fazemos as nossas, nós quebramos a cara. Mas o versículo 15 é interessante que ele diz assim, ó, e se sabemos que Ele nos ouve, ou seja, se nós pedirmos, Ele nos ouve. Aqui estão escritos, tá? Para quem é filho de Deus, quem já tem o Senhor Jesus salvo, Ele nos ouve. Então Ele está nos ouvindo, né? O Senhor, Ele ouve nós. Em tudo que pedimos. Mas eu acho que isso daqui é interessante demais. Porque em tudo que nós pedimos, e talvez a gente pede coisas que não são até necessárias, mas o Senhor, Ele está ouvindo, né? O que o inimigo quer fazer muitas das vezes é tirar essa parte aqui, né, das nossas vidas, querer ocultar ela. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabe? Aquelas petições que você já fez tanto tempo lá atrás, e você hoje talvez parou de orar por isso, porque você não viu nada, mas saiba que Deus Ele está ouvindo, né? Ele sempre ouve, Ele ouve as orações. É claro, você precisa levar uma vida de obediência, você precisa levar uma vida de santificação. Não adianta nada eu falar aqui para você que Deus te ouve, se você está levando uma vida que não está agradando ao Senhor. Aí como que o Senhor vai ouvir? Não tem como, né? É como se Ele fosse lá e fechasse os seus ouvidos. Por quê? Porque a comunhão é necessária. A gente precisa ter essa comunhão que ela é necessária. Principalmente porque não adianta a gente pedir nada, alguma coisa ao Senhor, sendo que a gente está contra a palavra do Senhor, né? Eu estou pedindo isso para mim, mas isso não é nem para o Senhor, é para mim mesmo. Então a gente precisa analisar isso. E eu acho interessante a última parte desse versículo 15, que diz assim: sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Isso aqui é interessante porque o versículo fala que sabemos que alcançamos, não que alcançaremos. É importante você observar isso. Mas quando a gente pede algo ao Senhor, né, a gente pode dar aquilo, se a gente olhar pelos olhos da fé, como recebido segundo a vontade de Deus. Eu falo isso por quê? Porque quando a gente pede ao Senhor, a gente pode confiar que a gente já recebeu. Por exemplo, quando a gente pede ao Senhor questão da salvação, para sermos salvos, né? Então a gente já pode confiar que a gente recebeu aquele depósito infinito ali, né? Do Senhor Jesus na nossa conta, né? Ele está ali para cobrir os nossos pecados. Então a gente precisa entender que nós já alcançamos as petições que lhe fizemos. Isso é viver pelos olhos da fé. É como você ainda não recebeu aquilo, eu costumo falar isso, né? Mas você crê que aquilo já aconteceu. Mas não é errado a gente viver pela fé, não. A gente não pode viver pela emoção. Ou você querer pensar que, porque eu vou fazer isso? Não. A gente deve viver pela fé. É crer no milagre, é crer naquilo antes de nós recebermos, né? Então, a gente precisa entender isso, né? O Senhor nos ouve em tudo que nós pedimos. E talvez você está aí perguntando, será que Deus tem me ouvido? Mas primeiro deve ter a conduta. Primeiro deve ter a caminhada cristã. Ela deve ser espiritual. Ela deve ser uma caminhada que nós tenhamos o Senhor Jesus em nossas vidas como um único e suficiente Salvador. E não só isso, mas temendo. Mas temendo e buscando o Senhor. Lá em João capítulo 13, versículo 13, diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então esse mestre, ele ensina, ele nos ouve e ele é o seu Senhor da sua vida. Nós precisamos entender isso. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Senhor quer que ele vai responder.
Eu costumo falar que as orações mais sinceras que nós fazemos são nos momentos de crise, são nos momentos mais difíceis que nós vamos fazer as orações mais sinceras, porque nós não vamos querer as nossas vontades, mas a vontade de Deus. Então, se você está aí hoje, pare e pense, será que você já aceitou a vontade de Deus na sua vida? Será que, segundo a vontade de Deus, você pode falar hoje, eu já alcancei orações que eu orei, e hoje, pela misericórdia de Deus, o Senhor ouviu minhas orações, e hoje eu estou vivendo um milagre. Nós sejamos assim, irmão. E nesse momento agora, eu gostaria de convidar você para nós estarmos orando juntos, né? Buscando a presença do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, pelo que foi dito. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as ferramentas que o Senhor nos tem proporcionado a cada dia, pelas coisas que o Senhor tem feito e ainda há de fazer em cada uma das nossas vidas. Pai, nós te pedimos que a nossa vontade não seja feita, mas tudo seja alinhado de acordo com o teu propósito, com a tua vontade. Nós te pedimos saúde, força, ânimo e que nós possamos continuar crendo que o Senhor tem ouvido aqueles que clamam a Ti dia e noite, aqueles que buscam a Tua presença para buscar soluções para os problemas, para se aproximar de Ti, para louvar e glorificar o Teu santo nome. Desde já, Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, porque o Senhor que tem feito grandes coisas por nós. Por isso nós alegramos em Tua presença, alegramos em tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo e te entregamos este dia nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado, viu? Pela sua presença. E eu peço que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Um forte abraço. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.